Olá treinadores e treinadoras, eu sou o Leme OSM e sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada de campeonato tático e mais uma jornada de Taça de Vencedores. É verdade, já temos campeão no campeonato tático, que é o Johnny, grande treinador e merece essa vitória, mas temos pontos para decidir, temos vagas por decidir e hoje com o Fernix, ele quer tentar ganhar este jogo para aproximar-se do Jorg. É verdade, o Fernix precisa desta vitória para tentar a vaga direta para a Liga Titânica. Para tentar não, para conseguir. E nós do nosso lado queremos atingir a melhor marca possível na Liga Titânica. Ficamos em quarto lugar e desta vez queremos atingir o segundo lugar. É muito importante, ok? Muito importante. Ou segundo ou pior dos casos o terceiro lugar, mas quer mesmo o segundo lugar, atingir aquele segundo lugar. E vamos embora. Temos os mesmos pontos com o R. Santos. O R. Santos tem mais golos de diferença do que nós e, portanto, temos que ganhar em pontuação. Portanto, bora lá sem mais demoras. Campeonato tático contra o Fernix em casa. O Fernix vai ter uma tarefa muito, muito difícil. Ok? Mas nós também temos uma tarefa difícil. Ok? É um treinador muito, muito forte. Vamos lá. Olha, lesão para a coluna e José Augusto entra. Ok? Lesão para o Fernicos. Amar leva amarelo. Anda lá. Chalana chuta de longe, de longa distância. Sai em direto. Mas é defesa. Ambos. Bora lá, bora lá. Mas tenta marcar o golito. Redondo chuta de longe. A bola está em direta para o canto superior. Anda lá, Redondo. Mas é a falha de Redondo. Uma oportunidade para cada lado. Está a ser um jogo equilibrado. Nós decidimos jogar uma tática mais defensiva em casa. Para tentar surpreender aqui o Fernix. Redondo alcança a bola e chuta. Anda lá, Redondo. Ai, Redondo. Anda lá, Redondo. Luizão falha. Sérgio Ramos leva amarelo. E ao fim da primeira parte, 0-0, está a ser um jogo equilibrado, malta. Um jogo equilibrado, o Fernix está a debater-se bem. Nós estamos a ter mais oportunidades perigosas. E vamos para a segunda parte, tentar vencer o jogo. Segunda parte. Bora lá. Bernabéu já falha aos 46 minutos. Ataque muito veloz e Rui Costa vai tentar finalizar com um remate. Anda lá, Rui Costa. Cuidado. Boa. Vamos embora. Rui Costa falhou. Bento leva amarelo. Muito importante. Beckham quer resolver sozinho. Chuta de longe, Beckham. Quase, pá. Zidane leva amarelo. Jogo super equilibrado, pá. Super equilibrado. Não estamos a conseguir ter um golo. Ui, vai substituir o Eusébio Simões. Boa bola de Amaro. Para Redondo. Anda Redondo. É Redondo. Golo! É Redondo! Está dentro! E é Redondo vermelho. Redondo marca golo e leva vermelho. Mas falta muito pouco tempo, é impossível para o Fernix. É impossível para o Fernix. E está feita a vitória! Vamos embora! E é 1-0 para o nosso lado. Fernix perde aqui fora de casa. Era importante a nossa vitória para continuarmos ali no segundo lugar. E precisamos dele, precisamos do segundo lugar. Bora lá buscá-lo. Vamos ver a estatística, a ver se é um jogo super equilibrado ou não. E não, foi um jogo para o nosso lado. Eu sabia que ele ia jogar no 5-4-1-B. Ele tinha a tática posta para isso. E portanto, visto que ele ia jogar no 5-4-1-B, nós decidimos no 4-5-1, uma tática muito forte contra 5-4-1-B, contraria com uma grande eficácia. Já foi testado umas quantas vezes e até testámos na CNPG, contraria muito facilmente e portanto, pelo menos os dados que a gente tem, 4-5-1 contraria fácil e conseguimos aqui vencer. Não temos nota não muito a dizer, nós tivemos os jogadores muito bem, do lado contrário não teve assim tão bem, o Benda até teve uma nota de 4 e portanto vencemos justamente. Infelizmente ao Fernix ele perde aqui uma oportunidade de conseguir aproximar-se do Jorg, mas relembrando que
Ou seja, quando for o sorteio para o qualificador aberto e quando for para convidar as pessoas para o qualificador aberto, não esquecer que as primeiras pessoas a serem convidadas é o 6º lugar, 7º lugar, 8º lugar, 9º lugar e 10º lugar para baixo. Ou seja, convida esses 5 treinadores primeiro, que estão na classificação, e depois convida o resto do pessoal. Okay? Portanto, não estar como primeira opção no qualificador aberto não é má opção. Okay? Mas é preferível estar logo na Liga Titânica, e o Fornix, se não conseguir esse objetivo, vai ter que passar pelo qualificador aberto. Em termos de plantel, temos uma expulsão de 4 jogos do Redondo, portanto o Redondo provavelmente já não vai poder jogar mais este campeonato tático. E resultados. Pablo Soler perde o 0 contra R Santos. R Santos continua aqui a dar pesado e R Santos pode ir buscar os 75 pontos do 2º lugar. Okay? Atenção, e é muito importante para ele continuar aqui na luta, ser convidado para a Liga Titânica, continuar na luta para conseguir aquele primeiro lugar da classificação do canal no fim do ano. E era muito importante para ele, porque conseguia aqui um bom resultado, excelente resultado. E 101% de posse de bola para o R Santos, não há muito a dizer, ele jogou muitíssimo bem. Israel perde 1-0 com o Pedro Flexer, Pedro Flexer a dominar e a vencer. Puto das Moedas ganha 5-0 ao Lofoda. Bem, o Puto das Moedas às vezes tem aqui uns jogos muito fortes. E parabéns aqui ao Puto das Moedas, uma vitória excepcional. Vicente perde com o Pimenta Totó. Pimenta Totó aqui a conseguir uma vitória arrancadíssima a ferros. David Pitemaster a perder 3-0 com o Kaisnix. Domínio completo do Kaisnix, é o treinador que vamos jogar amanhã. Jorge ganha 2-0 ao Gente Souza. Era uma vitória muito importante para o Jorge, para tentar aproximar-se do R Santos também e de nós. E o Johnny aqui empatar com o Caredroado. Empate com o Caredroado, jogo super equilibrado e é 1 ponto para cada um. Em termos de classificação com penalização, temos Vicente com 11 pontos, Gente Souza com 13, Caredroado com 25, David Pitemaster com 26, Pablo Soler com 27, Kaisnix com 28, Pedro Flexer com 29, Pimenta Totó também com 29, Israel com 38, Lofoda 42, Puto das Moedas 43, Pernix 44, Jorge 50, Nós 51, R Santos 51 e Johnny o campeão 61. De relembrar que R Santos está na casa dos 75 pontos, Jorge está a 1 ponto do R Santos, portanto vai haver aqui uma disputa entre o Jorge e o R Santos por aquele 2º lugar. Pernix é distanciado aqui do Jorge e portanto está a 6 pontos, ainda há 6 pontos em disputa, mas é muito difícil o Pernix chegar àquele 2º lugar, quer dizer, no caso do 3º lugar, ok, 3º lugar, peço desculpa, vai ser muito difícil, mas Puto das Moedas está aqui mas Puto das Moedas está aqui aos calcanhares do Fernicos, ok? Puto das Moedas está aqui com 43 pontos a 1 ponto do Fernicos, para não dizer que o Lofoda também está a 2 pontos do Fernicos. Portanto, o Fernicos com esta derrota faz com que o Puto das Moedas aproxime-se e o Lofoda aproxime-se, ok? Portanto, temos aqui uma batalha entre o 4º lugar e o 5º lugar, que 4º lugar 20 pontos, 5º lugar 10 pontos, e portanto, um desses 3 treinadores não vai receber pontos. Vai haver aqui uma batalha muito interessante de acompanhar para estas últimas 2 jornadas, estes últimos 6 pontos. Portanto, vai ser muito interessante acompanhar esta luta. Bem, vamos dar aqui uma olhadela no jogo da Taça de Vencedores contra o Nápoles. Vamos ver se a gente consegue aqui a vitóriazinha. E olha, Ndindi já é lesionado e entra a parte. Amarelo para Magalhães. Amarelo para Maguire. Ver se conseguimos chegar aqui à vitória. Era muito importante. Boa, Rashford, linda. Linda Rashford. Bem, Rashford 2-0. Boa. Garantir esta vitória era importante para as nossas aspirações nos playoffs serem reais. Okay, reais. Mas calma, Kimmich marca aqui golo. Marca aqui o golito. Eu estou aqui fora da câmara. Tá bom. Olha, 3-0, boa. 3-1. Nerinho.
Linda. Vai terminar assim 3-1. Vamos embora. Detalhes do jogo. 62% para o nosso lado. Dominamos o jogo. E o último jogo é contra o Mahal dos Lontras B. Temos 7 pontos. O Mahal tem 8 pontos. Portanto, vai ser uma batalha entre nós os dois para garantir aquele segundo lugar. Ok? Se não me engano, ou segundo lugar ou primeiro lugar, porque portanto as contas, ok, o copy perdeu, portanto 7, 8, 9. Anda aqui uma disputa entre o terceiro, o segundo e o primeiro lugar. Okay? Até o copy pode ser eliminado. Não, o copy basta ganhar o próximo jogo e passar à próxima fase, ou até empatar, ok? E passa à próxima fase. Acho que até perder, não sei se passa à próxima fase. Eu acho que passa à próxima. Ele já passou basicamente, porque agora vamos jogar eu contra o Mahal, portanto um de nós vai empatar ou vai perder, e mesmo empatando ele não é eliminado, e portanto o copy já está nos playoffs. Nós temos que vencer amanhã ao Mahal para estarmos nos playoffs. Temos o plantel, estamos em quartos, temos um bocadito, mas sem stress. Sem stress nenhum. Bem, vamos então ver aqui os comentários do vídeo de ontem. Relembrando que eu, depois do vídeo, fiz um formulário para a malta do Sintra Crew para dar uma opinião sobre os vários nomes para votação depois aqui no canal. Portanto, eu vou fazer uma votação com 5 nomes para substituir a Liga Titânica, e portanto vocês vão poder votar qual é o melhor nome. Eu fiz uma lista de 10 nomes para os Sintra Crew votarem, e eu já houve muitas respostas ao formulário, e portanto já tenho uma ideia de os 5 nomes que eu vou colocar na lista de votação, ok? Portanto é muito importante que vocês depois votem depois na 30ª jornada, quando eu colocar a votação, ok? Depois do fim do campeonato Titâtico. Não se esqueçam, ainda estão habilitados a entrar no desafio. No desafio, no caso, escolher o melhor nome, o nome diferente para substituir a Liga Titânica. Ainda estão habilitados ao desafio. E portanto, este vídeo vai ser o último que vocês poderão comentar. 29ª jornada, vou fechar esse desafio. Okay? E depois para dizer quem é que foi o vencedor, a votação vai até à live do qualificador aberto, portanto vai ser muito tempo, e depois eu anuncio o vencedor. Tiago Costa diz: parabéns ao Johnny pela grande liga. Agora tenho de dizer que o Arsenal está a ter muitas expulsões e grandes queixas de arbitragem. Aqui o Arsenal do Lofoda diz que está a ter umas queixas de arbitragem. Olha, não sei se há aqui algum gamanço, mas se houver gamanço, podes reportar aqui ao moderador da liga para ver o que é que podemos fazer quanto a isso, não é? Paulo Folha diz: parabéns ao Johnny, vencedor mais que merecido do campeonato Titâtico. Espero que o R Santos consiga o segundo lugar. Quanto ao desafio Liga Titânica, Lemmy Evolution League. Obrigado pelo comentáriozinho e obrigado por participares no desafio. Olha, primeira questão é a cena do R Santos. Ele à partida, se ele continuar a jogar como está a jogar, vai garantir o segundo lugar, sem dúvida alguma. Mas o jogo, cuidado com o Jorge, que ele é muito forte também, muito forte, e apesar de ter a penalização, pode vir a garantir o segundo lugar. Ele está com penalização de menos 3 pontos, e é uma desvantagem, okay? É uma desvantagem. Ainda assim está a fazer uma excelente liga, muito boa liga do Jorge. Quanto ao nome, gostei do nome, é um nome que faz sentido. Evolution League faz total sentido, mas eu acho que é uma questão de knowledge, uma questão de conhecimento. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como os nomes das competições são em português, ter uma competição com o nome em inglês não faz muito sentido para o canal, porque os nomes já são em português, okay? Portanto, eu gosto do nome, o nome faz todo o sentido, mas ser em inglês acho que não faz muito sentido. Estás a perceber a ideia? Paulo Folha, espero que estejas a perceber. Lá está, nomes em português faz sentido, mas agora nome em inglês, mesmo que o nome faça sentido para o objetivo do canal, ser em inglês não faz sentido, porque todos os nomes têm que ser em português. Porque eu estou a fazer qualificador aberto em português, nome em português, campeonato Titâtico, nome em português.
Liga Titânica, nome em português. Portanto, passar para inglês não faz muito sentido. Mas no futuro pode vir a ser uma opção. Agora, no presente, não é opção. Mas, obrigado pelo teu comentário. Podes comentar outra vez outro nome e diga isso ao resto da malta. O resto da malta que já participou pode participar outra vez. Pode participar várias vezes se quiser. Pode meter vários nomes. E assim é uma ajuda que vocês fazem a vocês e a mim, e vocês poderão participar mais vezes, ter mais hipóteses de ganhar esses 10 pontos que ainda sobra, e eu ter mais opinião e ter o melhor nome possível, um nome que seja mais que fique mais no ouvido da pessoa e que possa utilizar para substituir a Liga Titã. Pablo Sola diz: olá, parabéns ao Johnny pela vitória na Liga. Muito obrigado pelo comentário. John diz: obrigado, grande Pablo. Boa sorte para ti neste final de Liga. E aqui o Pablo diz: muitas graças. Não é muitas graças, isso é muitas graças. Muito obrigado. Diz: muito obrigado, Pablo. Isso é mais português correto. Isto do tradutor, o tradutor é uma bosta. O tradutor é muito mau. Só funciona quando a gente não quer. Por acaso é uma coisa que não tenho utilizado. Para traduzir cenas, eu utilizo mais o DeepL. DE, com 2 S, PL, que é um tradutor que traduz documentos, não traduz só certas expressões, traduz mesmo documentos, e eu tenho utilizado isso para traduzir documentos ou expressões. Por acaso um site que encontrei muito interessante. E muito bom, me ajuda muito. O Johnny G06, campeão, diz: foi um grande prazer poder entrar e disputar a competição. O objetivo era tentar assegurar a entrada direta na próxima liga que fizeres, e acabou por ir correndo melhor do que eu pensava no início. Ontem acabei por fazer um esforço para tentar assegurar a vantagem e acabei com a equipa castigada com 4 expulsões que nunca me tinha acontecido. Finalmente consegui segurar o título antes dos próximos jogos, dos 2 próximos jogos, contra os 2 primeiros classificados da Liga Titânica, a quem deixo um grande abraço. É verdade que vou para estes últimos jogos mais folgado, mas vou tentar não baixar o nível apesar disso, e vou acompanhar também com bastante interesse relativamente às posições do pódio e do top 5. Sem me alongar muito mais, desejo boa sorte e bons jogos a todos para as jornadas finais, especialmente para o meu amigo Jorge, para que consiga segurar o segundo lugar. Um grande abraço a todos, e em especial ao Titian Remedy, continua o bom trabalho do canal. Muito obrigado aí pelo teu comentáriozinho, ajuda imenso e motiva-me imenso. Por caso de falar nisso, vou fazer aí um upgrade, uma atualização aí ao setup do que eu gravo, comprar uma webcam nova, comprar um microfone, vou fazer um investimentozinho que não vai ficar barato, mas vai servir para os vídeos, e portanto quero levar isto a sério e levar isto para o ano a sério, e é basicamente por aí. E quanto ao campeonato Titânico, ainda não acabou, mas acho que em termos de números foi um grande campeonato Titânico, teve uns bons números, gostei imenso. Muitos dos vídeos ficaram acima das 100 views, o que é muito importante para o canal crescer, e isto não precisa alongar muito mais. Tem sido um ano de altos e baixos, e vai continuar a ser, de certeza. E agora com vídeos que eu vou lançar, tanto tutoriais, tanto outros tipos de vídeos que eu tenho já aí preparados. Não tenho propriamente preparado, mas já estou a fazê-los. Portanto, é mais por aí. E os shorts, também não se esqueçam que eu vou fazendo shorts. Faço sempre uns 2 shorts para cada classificado do top 3, ou seja, faço 2 shorts para o top 1, 2 shorts para o top 2 e 2 shorts para o top 3 do campeonato Titânico. Já estou a começar a prepará-los para depois lançar naquelas 2 semanas em que não vai haver vídeos, ok? E portanto é mais por isso. Muito obrigado pelo teu comentário, Johnny, sempre muito bom. Concordo plenamente com o trabalho que o Remedy está fazendo com estes torneios, é impressionante, tem um futuro bastante bem organizado para as suas competições que farão crescer. Muito obrigado pelo teu comentário, Pablo, também muito importante, tanto fazer crescer a comunidade, no caso a comunidade portuguesa e brasileira, e também fazer crescer a comunidade espanhola, e outras comunidades, malta, e outras comunidades que queiram assistir aos meus vídeos. Estou disposto a isso, estou disposto a fazer crescer esta comunidade e a trazer esta comunidade para a frente, porque
O OSM é assim, o OSM a gente quer é mais treinadores a participar nos campeonatos, tanto os campeonatos nacionais portugueses como muitos tipos de campeonato, o campeonato do canal. Tem mais pessoal a participar, é muito importante. E há malta que vai desistindo por causa desta cena de teres que comprar, porque é um jogo já muito para pay to win, ou seja, pagar para ganhar, e há muita malta que desiste por causa disso. Mas o nosso trabalho é deixar o pay to win à parte, jogar o que tu sabes e bota para a frente, não é? Portanto, é isso, malta. Obrigado a todos pelos comentários. Foi um vídeo muito bom com comentários, portanto, continuamos a ter vídeos assim, excelente. Portanto, já sabem, pessoal, deixar o like, subscrever o canal, ativar as notificações para não perderem o vídeo, comentar os vídeos. É isso. Tem sido um campeonato tático grande, mas faltam 2 vídeos. E vamos embora. Até amanhã. Fiquem bem.